Um ótimo dia a todas e a todos. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, tem a honra de recebê-los para a sessão solene de posse dos integrantes da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Registramos e agradecemos as autoridades presentes na mesa diretora virtual. Doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Doutora Patrícia Peck Garrido Pinheiro, presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutor Marcelo Henrique Lapola Aguiar Andrade, vice-presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo, primeiro secretário da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. E doutora Carolina Dinardi Nascimento, segunda secretária da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. De igual modo, agradecemos a presença de todos que nos acompanham neste evento virtual. Para a abertura desta sessão solene, convidamos o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional São Paulo. Bom dia a todos os advogados, a todas as advogadas, a todos que nos acompanham pela via remota, não é? Por essa via digital, virtual, com muita honra por representar o presidente da OAB de São Paulo, Caio Augusto Silva dos Santos, e com muita alegria que nesta manhã faremos a posse formal e solene da Comissão de Privacidade e de Proteção de Dados. Então, sem mais delongas, eu declaro formalmente abertos os trabalhos dessa solenidade. Agradecemos pelas considerações de abertura do Dr. Ricardo. Passamos à leitura da Portaria 454 de 2020, que designa a criação e a nomeação dos integrantes da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, resolve criar a Comissão Especial de Privacidade de Dados, nomeando os advogados abaixo relacionados para sua composição. Presidente, doutora Patrícia Peck Garrido Pinheiro. Vice-presidente, doutor Marcelo Henrique Lapola Aguiar Andrade. Primeiro secretário, doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo. E segunda secretária, doutora Carolina Dinardi Nascimento. Muito bem, devidamente passados os certificados, agradecemos a nossa equipe e informamos aos nossos empossados que os certificados serão enviados através de e-mail. E convidamos para a declaração de posse o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo. Obrigado, Luana. Então, elencados os nomes da executiva e seus respectivos cargos na comissão, declaro formalmente empossados para o exercício do comando desta importante comissão, que é a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, para o triênio 2019, 2020 e 2021,
com a certeza de que terão muito trabalho e que muito contribuirão para a difusão do tema, o esclarecimento do tema. Parabenizo a todos com a certeza de muito sucesso. Parabéns. Parabéns a todas e todos os nomeados. E informamos que o Dr. Ricardo em breve sairá deste evento virtual para o cumprimento de outros compromissos de sua agenda de hoje. Vamos para fazer o uso da palavra o doutor Marcelo Xavier de Freitas Crespo, primeiro secretário da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Muito bom dia a todos. Agradecendo aqui a presença do nosso vice-presidente, Ricardo Toledo dos Santos Filho, e agradecendo também o nosso presidente, Caio Augusto, pela oportunidade de nomear a nós quatro, eu, o meu xará, Marcelo Lapola, a minha par aqui no secretariado, doutora Carolina, e, claro, a nossa musa inspiradora do direito digital, a doutora Patrícia Peck. É com muita honra que nós estamos assumindo esse grande desafio, que é participar de uma comissão, de uma importante comissão da Ordem dos Advogados, num momento bastante importante da realidade brasileira, onde nós temos, neste ano, a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados e temos visualizado, participado do nosso cotidiano, muitas notícias e informações a respeito de ataques virtuais, ataques digitais, que podem afetar a nossa democracia. Então, é muito importante que a OAB tenha se debruçado nesse tema e tenha arregimentado aqui profissionais para que possamos fazer um trabalho junto à comunidade, junto aos demais advogados, um trabalho de crescimento, estudos e participação na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu agradeço muito a oportunidade de compor essa comissão, da qual tenho muita honra de ser sócio da Patrícia Peck, que é expoente do direito digital, e das pessoas que eu já admiro nesse pouco tempo de trabalho que estamos juntos aqui, a Carolina Dinardi, o Marcelo Lapola. Tenho certeza que vamos fazer um ótimo trabalho e agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos as considerações do doutor Marcelo Crespo. Com a palavra, a doutora Carolina Dinardi Nascimento, segunda secretária da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Obrigada, bom dia a todos. É um grande prazer aqui estar conectada com todos vocês, do membro executivo, da Casa da OAB São Paulo e também todos os presentes aqui, porque efetivamente esse é um tema de extrema importância, é um tema que trará grandes novidades para o direito brasileiro, é um tema que será amplamente discutido em todas as esferas, não só agora, mas acredito que por alguns bons anos será um tema de bastante discussão. Então, eu estou muito honrada de trabalhar aqui com esse time, estou muito honrada de ter essas três pessoas, Patrícia, Marcelo Lapola, Marcelo Crespo, profissionais incríveis, que eu tenho certeza que trarão aí grandes discussões e, juntamente com os demais advogados que também vão participar da comissão, grandes discussões, grandes debates, e eu estou bastante confiante e empolgada com o início dos trabalhos. Obrigada a todos, bom dia. Gratos pelas considerações da doutora Carolina. Anunciamos a palavra do doutor Marcelo Henrique Lapola Aguiar Andrade, vice-presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB São Paulo. Bom dia a todos. Sem querer ser repetitivo, mas preciso também fazer esses registros. Então, em primeiro lugar, assim como meus colegas já disseram, agradeço a confiança da OAB depositada nesse time, na pessoa do Dr. Ricardo, faço esse agradecimento. E estamos cientes da grande responsabilidade que a gente está assumindo
por esse longo período, mas pretendemos fazer o melhor trabalho possível. Também registro a honra que é participar dessa comissão com a Carolina Denardi, a quem eu tenho a honra, o privilégio de poder chamar de amiga, porque é alguém que eu já trabalho há mais de 10 anos, e a grande honra também de ter comigo a Patrícia Peck e o Marcelo Crespo, que são dois profissionais que eu já admirava a longa data, e assim como o Marcelo, nesse pouco tempo de interação, eu apenas renovei a minha admiração, reforcei essa admiração e espero ao longo do tempo também gozar do privilégio de chamá-los de amigos, assim como todos aqueles que vão participar da nossa comissão. A nossa ideia em todas as conversas tem sido de criar uma comissão, de fomentar nessa comissão a participação ativa de todos os membros. Nós pretendemos contar com a participação de todos, com a contribuição de todos, porque a gente tem meramente a responsabilidade de organizar os trabalhos, mas o conteúdo, o fomento, o desenvolvimento e o valor da comissão vai estar na soma de todos os seus membros. E a ideia é que a gente consiga ajudar não apenas os advogados, membros da comissão, como os demais advogados e escritórios, e também, essa é a nossa ambição, a sociedade como um todo, num tema ainda não suficientemente debatido ante a grande importância que ele tem. Então, bom dia a todos e obrigado mais uma vez. Gratos pelas considerações do doutor Marcelo Lapolo. Para as considerações e início dos trabalhos, convidamos a doutora Patrícia Peck Garrido Pinheiro, presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados, que fará o seu pronunciamento. E, na sequência, o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho encerrará a solenidade para início, então, dos trabalhos pela doutora Patrícia. Bem, primeiro, bom dia a todos. Quero já deixar aqui minha alegria e novamente agradecer a oportunidade. Lembro do dia que recebi a ligação do vice-presidente, doutor Ricardo Toledo, para conversar, para fazer o convite para a comissão, e também da conversa com um colega, que é o doutor Spencer, da Comissão de Direito Digital, que tinha falado comigo também sobre esse desafio. E imediatamente, eu comentei que seria, assim, algo de muito trabalho, e disse, nossa, é um triênio, e nós já vamos para o 3º ano, e já me senti com aquela sensação de estamos com pouco tempo para fazer muito, mas fazemos juntos, logicamente, e com o apoio de toda a comunidade jurídica e os advogados. Então, primeiro, sinto-me honrada, com o convite. Tenho certeza que temos a oportunidade de reunir aqui na OAB São Paulo muitas cabeças, muitos pensadores para a matéria, já começando aqui pela executiva, quando o Ricardo Toledo comentou comigo quais poderiam ser as ideias, o que eu poderia imaginar, de quem poderia estar participando e a sugestão de nomes. Então, fiquei muito feliz de que tanto o Marcelo Lapolo, o Marcelo Crespo, a Carolina Denardi aceitassem o convite e o desafio junto comigo, porque todos nós sabemos que estamos trabalhando muito, é um ano de pandemia, as instituições também estão precisando de muito apoio, mas pelo Brasil e pelo cidadão, a gente precisava assumir essa tarefa e esse protagonismo. Ao mesmo tempo, imediatamente já recebemos mensagens de apoio de várias outras OABs, das outras sessões, e imediatamente a Larissa, da OAB de Sergipe, que eu queria aqui aproveitar e comentar, já me convidou para participar de um colégio de comissões que criaram de OABs que já estão com comissões LGPD, e que a gente já está num grupo, num coletivo, para pensar de uma forma ampla nesse tema. Está lá a Estela Aranha também, e outros colegas para debater a temática. Também as subseções,
aqui de São Paulo, que imediatamente a gente já começou a contar, né, com elas e os apoios, e viemos participando. E já temos aí mais de 300 pedidos de inscrição de membros da nossa comissão também. Então, isso mostra que vamos conseguir, mesmo que no triênio aí até 2021, esperamos, agora na sequência, na abertura dos trabalhos, poder apresentar um plano e contar com a participação de todos, e que vocês possam contar conosco, que a própria OAB São Paulo, né, e todos os advogados, o próprio cidadão, num momento em que, em primeiro lugar, uma lei nova precisa de orientação. Nós estamos naquele primeiro passo do esclarecimento, do educar sobre uma lei nova, quase como um dever nosso na advocacia, do papel social da advocacia para esse esclarecimento. Segundo, uma necessidade de uma regulamentação ainda incompleta, que precisa, em vários artigos, ser ainda adicionado uma série de itens, e com uma autoridade nova que vai precisar de ajuda, com toda certeza, para se firmar, né? E estamos com toda essa disposição de colaborar. Eu lembro que o La Paula gostou que outro dia usei um termo de solidariedade intelectual, e reforço aqui, né? Estamos com essa disposição, né, de utilizar do nosso tempo, compartilhar do nosso tempo, do nosso conhecimento, e juntos também aprendermos mais sobre essa matéria. E, em primeiro lugar, que o advogado seja exemplo do cumprimento do dever de sigilo. E quando a gente fala do dever de sigilo, isso se reflete na proteção de dados pessoais. Somos depositários fiéis da informação de uma clientela, e temos que conseguir levar essa mensagem até dentro das faculdades de direito, para isso ser ensinado desde sempre. Temos que conseguir trazer isso para a prática, inclusive, do aprendizado do aprendiz, que é o estagiário, pensando que vivemos essa era de mídias sociais e de grupos de WhatsApp, que é muito fácil ter um vazamento de informação. Então, como nós mesmos, no nosso comportamento, conseguimos aplicar, né, as melhores práticas de proteção de dados, porque o efeito reputacional, né, seja o profissional liberal ou uma grande banca passar por uma situação de exposição ao vazamento, isso repercutiria muito, né, na imagem, ou mesmo uma OAB, né, qualquer delas, de uma subseção a uma das OABs. Né? Então, acho que a gente tem várias frentes de ação, e eu queria novamente reforçar, né, agradeço ao presidente Caio Augusto pela visão, sei que foi importante constituir a comissão especial, porque o tema exigiu, né, ser tratado de modo especial, com um foco de uma comissão específica, e ao vice-presidente Ricardo Toledo, novamente, por nos empoderar com essa missão, e que ela inicia agora e não termina, né? E que depois, quem vier após nós mesmos, dê continuidade desse trabalho, e que essa comissão surta frutos, como muitas outras, como a do compliance, como a do direito digital, e que a gente possa contribuir de novo com a sociedade brasileira. Muito obrigada aí a todos pelo apoio, e que a gente apenas esteja iniciando hoje. É só o primeiro dia. Muito obrigada. Agradecemos as considerações da doutora Patrícia. E agora sim, para a conclusão desta sessão solene, anunciamos o doutor Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, vice-presidente da OAB São Paulo. Obrigado mais uma vez, Luana. Renovo a todos os meus cumprimentos, as minhas saudações. Começo já fazendo um esclarecimento. A Patrícia já mencionou muito bem que o número de 300, mais de 300 colegas, advogadas e advogados já se inscreveram para integrar as comissões. Todos esses pedidos já estão em processamento, todos esses pedidos já estão em fase de confecção da portaria pelo presidente Caio Augusto, para todos serem formalmente nomeados, mas já sintam-se já empossados, porque já fazem parte deste grande grupo de trabalho, dessa importante comissão. Então, eu faço já esclarecimento. Nós
antecipamos um pouco a executiva, já para fazer a solenidade de posse e já para dar as diretrizes dos trabalhos para todos, mas todos que estão aqui conosco, já vejo que são muitos aqui, mais de uma centena de pessoas estão aqui conosco e que já fizeram os pedidos e que já, muito em breve, receberão as comunicações da portaria de nomeação, todos também receberão. Então, mas, desde logo, sintam-se pertencentes a essa comissão, participantes dessa comissão, e é para vocês, todos esses quase 300, é uma comissão que já nasce grande. Nós temos 118 comissões na OAB São Paulo, e das 118 comissões, 8 são acima de 300 integrantes. Então, é uma comissão que já nasce entre as maiores de todas, dada a importância e a relevância da matéria. Então, com esse esclarecimento inicial, eu me dirijo tanto à executiva quanto a todos os que vão participar da comissão. A minha palavra é de agradecimento. Agradecimento por aceitar doar aquilo que nos é muito precioso e que não tem valor econômico, que é o nosso tempo. Se há algo que a gente não pode recuperar na vida é o tempo, e o tempo que passou já foi. A gente tem que olhar a nossa vida para frente e o que nos resta. Então, como o tempo é muito valioso, e todos aqui que estão na executiva e na comissão vão doar o seu tempo voluntariamente para a ordem, para a advocacia, para a cidadania, para difundir a matéria, para estudar e para esclarecer, para orientar, o meu mais profundo agradecimento à Ordem dos Advogados do Brasil, nesse trabalho voluntário que todos nós fazemos em prol da cidadania, da sociedade. Agradece demais, e pela minha pessoa eu faço esse meu agradecimento a vocês de doarem, fazer essa atividade benemerente que faz bem para a alma, né? Quem já trabalhou voluntariamente para asilo, para creches, para pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, como faz bem para o ser humano ajudar o outro. E a gente faz esse trabalho de auxílio, porque é um auxílio, vocês vão ver quantas pessoas, quantos colegas vocês vão ajudar transmitindo esses ensinamentos que a Patrícia definiu muito bem como essa solidariedade cultural. Foi isso o nome, Patrícia? Solidariedade cultural? Intelectual. Intelectual. A solidariedade intelectual. É mais ou menos isso. É compartilhar o conhecimento, permitindo que nós, os 400 mil advogados do Estado de São Paulo e os mais de 1.200.000 profissionais no Brasil possam se aprimorar sobre o tema. Então, feito o agradecimento, eu queria dizer que a comissão também representa algo muito importante da OAB São Paulo. Muitos que estão aqui talvez não tenham vivência cotidiana conosco na OAB, mas a gente sempre teve um lema que foi a igualdade de oportunidade, a paridade. Então, nós temos, pela primeira vez na história, mais mulheres presidindo comissões do que homens. E a Patrícia é a nossa comandante da comissão, ao lado desses grandes profissionais que integram. Mas, além dessa questão da paridade, a gente não pensa apenas nisso numericamente ou quantitativamente. Nós pensamos também qualitativamente, porque a executiva é formada de profissionais do mais alto gabarito. E veja, à exceção do Marcelo Crespo, com quem eu já tive a oportunidade de estudar junto no nosso mestrado há mais de 10 anos, portanto, há mais de uma década, todos os demais, a gente acabou se conhecendo posteriormente ou já no curso da formação da comissão, o que mostra que a comissão não é formada por amigos, por pessoas que têm ligações com a diretoria da ordem, não. Nós primamos pela qualidade, e é por isso que uma executiva tão bem formada, com pessoas do mais alto gabarito, permitirão o grande desenvolvimento que tecnicamente, intelectualmente, culturalmente, essa comissão propiciará. Isso é muito importante porque torna a ordem em evidência, e nós sabemos que estamos, todos nós da OAB, em grandes mãos, e é por isso que eu transfiro, já nos reunimos antes, e eu reitero aqui agora publicamente, a autonomia da atuação da comissão, para que a comissão possa sempre falar em nome da Ordem dos Advogados do Brasil,
seccional de São Paulo. Afinal de contas, vocês são os técnicos que têm a especialidade sobre o tema. Então, feitos esses esclarecimentos, sei que nós teremos muitos trabalhos. Agradeço nessa oportunidade o presidente da Comissão de Direito Digital, o Spencer Sidhu, porque o tema já estava vinculado com a Comissão de Direito Digital desde o ano passado, mas dada a importância da lei, dada a relevância e o destaque que ela tem, todos os impactos que já foram mencionados pelos Marcelos, pela Caroline, pela Patrícia, é necessário nós destacarmos uma comissão específica para o tema. E o Spencer, com muita compreensão, aqueceu em deslocar essa parte importante da Comissão de Direito Digital para algo autônomo que vocês vão conduzir. Então, faço esse registro também. Tenho certeza de que muito trabalho virá para frente, não apenas no âmbito de outros estados, né? Foi mencionado o Sergipe, foi mencionada a Estela Aranha, que já fez palestra conosco aqui do Rio de Janeiro, e todas as subseções. Então, tenho certeza que vocês farão um grande trabalho, vocês contribuirão muito para o esclarecimento, a pedagogia do tema, a orientação, e isto vai espraiar por todo o Estado, para que a gente leve esse conhecimento. Que a gente possa pensar também no próximo ano, com certeza, na formação até de um curso que nós possamos ministrar durante um período pela ESA, Escola Superior da Advocacia, porque a jovem advocacia, até 3 anos de idade, todos os 3 anos de inscrição na ordem, todos os advogados e advogadas até 3 anos têm os cursos online gratuitamente oferecidos pela ESA. Então, acho que também pode ajudar muito aquele que está iniciando a carreira e pensar também neste novo segmento de mercado, porque as transformações que nós vamos viver no dia a dia serão gigantescas, né? Já começam as primeiras decisões judiciais já mencionando a LGPD. Então, sem mais delongas, porque teremos a continuidade dos trabalhos, eu também tenho outro compromisso agora que já estão me mandando mensagem, eu parabenizo toda a executiva, o faço nas pessoas da Carolina Denardi, no Marcelo Crespo, Marcelo Lapola e na Patrícia Peck. Vocês são excelentes profissionais, têm uma projeção incrível, dominam muito o assunto e vocês vão ser muito demandados para trabalhar em todo o Estado e certamente em todo o país sobre o tema, representando a nossa OAB. Que vocês tenham essa missão que parece ser árdua e difícil, mas com a qualidade e competência de vocês e de todos os integrantes da comissão, vocês vão tirar de letra e vai ser no final de dezembro de 2021, nós vamos olhar e falar que trabalho maravilhoso a comissão executou em nome da advocacia, em nome da cidadania, em nome da sociedade, em nome dos nossos colegas. Então, parabéns a todos. Muito obrigado por aceitar esse desafio e tenho certeza de que em muitos outros eventos nos encontraremos e eu com mais tempo da próxima vez para ouvir e aprender com os grandes especialistas. Parabéns e muito obrigado. Gratos ao Dr. Ricardo pelas belíssimas considerações e com estas palavras anunciamos o término desta sessão solene de posse, agradecendo a participação e desejando a todos uma ótima continuidade de eventos neste momento, que serão conduzidos pela doutora Patrícia. Um ótimo dia. Muito obrigada. Obrigada. Bem, vamos então abrir agora a nossa primeira reunião de início dos trabalhos da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados. Nós preparamos aqui uma apresentação para iniciar as nossas atividades e, portanto, vamos nos distribuir aqui, nós 4 vamos explicar para todos os que estão participando nessa primeira agenda como que vai ser conduzida a comissão, também estamos abertos a sugestões, Claramente contei aí, é a minha primeira vez
como presidente de comissão, então estou num processo de training, de coaching, de aprendizado aqui com a OAB, humildemente, né? Com toda certeza, tanto o Lapola e o Crespo estão sendo assim excelentes teachers, né? Com relação a isso, os dois já vinham aí de longa data. Eu tenho também a minha sócia Cristina Sleiman, que já foi presidente também de comissão, maravilhosa, tem me ajudado, né? Venho conversando aí com várias pessoas com essa orientação. Mas, para quem me conhece há muitos anos, sou uma pessoa que eu costumo dizer em constante aperfeiçoamento, estamos sempre aprendendo. E quem é professor gosta de aprender muito, né? Porque a gente tá com sempre querendo evoluir, sempre dar uma aula melhor, não é assim? Né? E a gente aprende com todos vocês. Então, se sintam muito à vontade também de passar e mandar para nós sugestões, recomendações. Demais presidentes de comissão, fiquem muito à vontade de estreitar laços com a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Queremos fazer essas parcerias, porque é um tema que tem interseção com os demais temas, e sabemos disso, né? Então, queremos que a nossa comissão possa apoiar essas agendas com as demais, né? Então, se estamos falando em questões de direitos humanos, em combate a racismo, a falar de uma igualdade, nós sabemos que dentro da LGPD existe a temática, né, de não discriminação como um dos seus princípios basilares no artigo 6º, né? Se estamos falando ali de questões relacionadas a consumo consciente, né? Se a LGPD vem de um empoderamento do direito do titular, é lógico que ela tem uma série de princípios norteados em conexão com o Código de Defesa do Consumidor, né? Se estamos falando sobre questões de privacidade, bem, ela se conecta direto em 30 anos de relação com a Constituição Federal Brasileira, com a questão constitucional, e nem precisamos falar que se eu ficar fazendo pontes e conexões, a gente vai se conectar praticamente, acho que com quase todas as comissões, né, que foram mencionadas pelo vice-presidente, né? Então, pode passar o próximo slide, Lapola, por favor, né? Já foi apresentada a comissão, essa é a composição da executiva inicialmente, né? Nós devemos ainda ter, como foi colocado, nomeação de mais alguns membros, até porque vamos precisar de muitos braços para poder operar e trabalhar com a comissão, então vamos aguardar essas nomeações para que possamos, numa próxima reunião a ser agendada, conforme vamos explicar, apresentar, né, a sua composição maior, né? Eu queria apresentar os objetivos, mas antes disso, mencionar para quem acessou pelo site e fez a sua inscrição, a nossa missão, né? Nós temos uma missão, sim, né, de fazer essa representação de um fórum, né, de discussão com relação a esse tema, que está até aqui como um primeiro objetivo. Então, representar o fórum de discussão técnico-jurídica específico sobre privacidade e proteção de dados pessoais, com foco, né, com relação aí ao foco profissional, legislativo, acadêmico e social. Então, entendemos que tem todas essas frentes de atuação. Fomentar a interação e a contribuição entre os profissionais, estudiosos do tema, outras comissões, autoridades e reguladores. Então, assim, há uma intenção, sim, da comissão estreitar relacionamento visando o aperfeiçoamento dessa legislação, visando contribuir com a autoridade nova, que é a ANPD, né, que sabemos que tem grandes desafios, temos colegas hoje na diretoria da ANPD e entendemos que é importante esse contato e esse relacionamento direto, e não só com ela, né, sabemos que a LGPD vai ter o desafio de se harmonizar com outras legislações existentes, né? Não podemos, às vezes há aquela sensação, né, meio egocêntrica de quando chega uma lei no pedaço, achando que é ela que é a lei do momento e todo mundo só estuda ela, e isso é um alerta para quem está estudando a matéria, né, porque a LGPD precisa estar harmonizada com a Lei de Acesso à Informação, com a LAI, precisa se harmonizar com a legislação anticorrupção, precisa se harmonizar com outras legislações e que, mesmo quando você pensa a legislação relacionada a combate de lavagem de dinheiro, tá? Todas essas que exigem, inclusive, que você fique apresentando dados pessoais. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente às vezes até vê interpretações de colegas que, na sua análise, só estão olhando
a LGPD. A gente tem que fazer sempre aquele estudo de direito comparado, e não só do Brasil, né? Nós sabemos que o mundo digital, a sociedade digital não tem fronteiras físicas, temos esse livre fluxo de dados. Economia digital exige uma visão, muitas vezes, até de direito internacional. Isso é tão importante, a gente está sempre olhando o que está acontecendo já nos demais países que possuem essa legislação há mais tempo, o que os demais DPAs, Data Protection Authority, estão fazendo há mais tempo, né? Porque senão a gente está fazendo já aquela proteção de dados à moda brasileira, o Privacy by Brazil, parecendo que nós estamos isolados no planeta. Não pode, né? Então, isso também é algo que nós temos que trazer para o conhecimento, tanto das autoridades quanto dos reguladores, né? Fazer esses benchmarkings, fazer esses aprendizados, né? Para não parecer que estamos saindo do zero aqui no aprendizado da matéria, né? Às vezes é o advogado que leva o conhecimento do juiz, o que vem já de decisão estrangeira e que pode ser muito bem relacionada a essa matéria. Então, gerar pesquisa, gerar conteúdos orientativos, campanhas educativas, né? E é uma campanha educativa que deveria já estar acontecendo para a população, né? Você vê aí desconhecimento, mas também acontecendo para as instituições, as pequenas empresas, as startups, os próprios escritórios, né? Ainda existe muita, não só discussão da matéria, mas confusão da matéria. Vimos recentemente situações até de, talvez, ainda falhas na aplicação de conceitos de quem é o controlador, de quem é o operador, dúvidas a respeito de quem deve ser o encarregado, que é o DPO. Então, esses esclarecimentos no sentido de interpretação da lei, até pela lacuna dessa legislação, apesar de ter parecido ter 2 anos já aí de período que nós tivemos de adequação, sabemos que não tivemos a autoridade para fazer consultas públicas e para centralizar também a interpretação da matéria, ela também está começando suas operações. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Como que aqui podemos contribuir, junto com as próprias outras OABs e subseções, para trazer essa uniformização de conhecimento, essas campanhas orientativas. Como eu quis dizer aqui, acho que esse é um trabalho, quando uma lei começa, essencial, muito importante, né? E de alinhamento, né? Já pensou, uma OAB está falando uma coisa, outra OAB está falando outra coisa, uma comissão disse que a interpretação é de um jeito, outra de um outro jeito, aí a gente vai começar a dizer, gente, estamos vivendo esquizofrenia LGPD, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente pode divergir de alguns entendimentos, isso é muito normal na advocacia, né? Se a gente botar 2, 3 advogados na reunião, é que nem botar 2, 3 médicos, todo mundo pode ter um entendimento, mas é importante nós chegarmos a alguns padrões, né, relacionados à aplicação da legislação. Ainda mais quando a gente vê as políticas de privacidade dos tribunais, né, como a gente tem lido aí, para poder ter uma orientação melhor junto a eles. E que vai ser um dos deveres de casa que nós combinamos com o doutor Ricardo, né? A própria política de privacidade da OAB. Como nós dissemos, na advocacia, nós temos que ser exemplo, né? Nós temos que ser referência para os demais. Então, sempre o dever de casa de uma nova lei começa com nós mesmos, né? Com os próprios advogados. Porque o cliente vai olhar para você e dizer assim, e você mesmo está cumprindo com a legislação, né? Então, isso é muito importante. Então, nós vamos fazer, inclusive, uma monitoração de indicadores, né? Gerar uma proposta para a melhoria e aperfeiçoamento de alguns temas. E tem temas técnicos. Então, queria dizer, gente, essa comissão vai ser uma comissão híbrida. Queremos participantes que não sejam advogados. Isso vai ser muito legal. Queremos conhecimento multidisciplinar.
Esse é um objetivo, a gente trazer, sim, quem é cientista de dados, quem é da área de cibersegurança, vamos pensar juntos, porque a gente tem que pensar sobre anonimização de dados, a gente tem que pensar sobre controles relacionados à segurança, sobre como é que estão essas soluções mesmo de gestão e governança de dados pessoais, o que é modelo de criptografia, isso é eficiente, né? Uma discussão atual, por que, por exemplo, se tem tantas situações de vazamento de dados que começam dentro de uma situação de identity theft, de alguém pegar o perfil do WhatsApp de uma outra pessoa, por exemplo, por que aquele padrão de 2 fatores de autenticação já não vem direto definido da hora em que você baixa? Por que você tem que habilitar? Por que já não vem padrão? Na hora que você instala o aplicativo, ele já diz, coloque o 2º fator de autenticação para a sua proteção. Por que precisa ser o usuário a fazer isso, né? Isso já podia ser definido que tem que botar e acabou, e já fica mais protegido. Então, são questões que a gente precisa avaliar e pensar aqui. Então, vamos aproximar, né, e fortalecer laços institucionais, principalmente junto à NPD, junto ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Acho que o Conselho vai ter um papel, gente. Nós temos que querer saber quem são os conselheiros. Aonde está? Cadê os demais conselheiros, a sua nomeação? Esse grupo de conselheiros vai ser essencial, né? Não é só a diretoria. E aí, como que a própria OAB pode contribuir com tudo isso, né? Não sei como vamos fazer todas essas visitas, se vai ser virtualizada, se vamos ficar indo a Brasília, se vamos contar muito também com a seccional de lá, né, para poder contribuir e colaborar nesse sentido. Temos muitos colegas, mas com toda certeza esse começo de vigência da lei é que nem como se a gente falasse assim, os primeiros minutinhos que você faz o pronto-socorro são essenciais. Esse primeiro 1 ano da vigência da lei é o momento da gente conseguir já fazer alguns direcionamentos, da gente conseguir já influenciar com algumas coisas que precisam ser feitas. Concordo com o que o Júlio disse, né, da advocacia ter sido excluída da composição do conselho, isso é muito preocupante. Isso é verdade, Júlio, concordo plenamente com você. Então, assim, nós já temos que estar com a fila na porta, assim, sabe? Já devíamos estar assim, esperando, cadê o protocolo da autoridade? Onde que está o protocolo? Né? E junto com os demais, temos aí tantas federações, tantas associações, os próprios sindicatos, né? Todos aí, porque se existe uma causa comum, temos que juntar a força, né, para essa causa comum, com toda certeza. Então, esses são os nossos objetivos. E acredito que extremamente ambiciosos, mas são ambiciosos porque tem que ser. E que a gente vai, junto com vocês, num planejamento, né? Tem que ter planejamento, plano de ação, cronograma, distribuição de tarefas, né? Participação. Queremos uma comissão extremamente participativa, né? Que a gente consiga lograr o êxito nesse primeiro ano, e foi por isso que eu aceitei o convite da presidência, entender que o primeiro ano ele é essencial para marcar o ponto, assim, para você marcar terreno, você dizer e mostrar assim, vim por causa disso e vamos ter voz, né? E queremos marcar essa posição no jogo, e que depois que ela fica estabelecida, quem vier depois e quem der a continuidade já consegue ter um terreno descapinado. Né? O terreno já está pronto, já está estabelecida a regra, você já está ali com a continuidade do que precisa ser feito, estabelecido. Estamos atrasados, né? Como tudo relacionado à LGPD está atrasado, isso é fato. Né? Então, a gente já começa correndo. Né? Mais ou menos aquela ideia daquele jogador que entra no segundo tempo sem quase ter sido aquecido e já dizem que você tem que entrar, fazer o gol e ganhar. Você fala, meu Deus! Né? E é esse que é o convite que a gente está fazendo para vocês. Então, eu quero passar a palavra para o Lapola, que vai agora explicar como vai ser a nossa condução de reuniões, e, de novo, dizer que estamos assim convictos de que vamos estabelecer da melhor forma possível um excelente ano, né, porque a LGPD vai se tornar, acredito, a prioridade orçamentária de pauta para muitas instituições em 2021. Todo mundo que não conseguiu realizar o projeto
né, ou implementar o programa, né, porque mais que um projeto, um programa, até agora, 2020, como agora a lei está vigente, todos estão preocupadíssimos e estão colocando isso nas suas metas, né, de 2021. Então, o mercado precisa de aprendizado. Nós, como profissionais, temos que estudar a matéria para poder ajudar as instituições a implementar, de fato, a LGPD em 2021. É isso que é o nosso compromisso. Então, por favor, Lapó, explique para todos como serão as nossas reuniões. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Pessoal, a dinâmica que a gente resolveu, ao menos por enquanto, para esse início de trabalho em relação às reuniões, é que a gente tenha 2 grupos de reunião que vão se alternar mensalmente. Então, no mês ímpar vai ser reunião tipo A, no mês par vai ser reunião tipo B. Então, a reunião tipo A é a reunião geral, é a reunião da comissão, como a gente está tendo essa primeira reunião para a apresentação do formato de trabalho, em que todos os membros da comissão participam. Nesta reunião geral, a pauta deve ser uma exposição técnica, então a gente deve selecionar algum tema e algum profissional, membro ou não membro da nossa comissão, para fazer uma exposição técnica. E o segundo item da pauta da reunião geral é que a gente tenha os reportes dos coordenadores das reuniões que vão se dar nos meses pares. Então, passando já para as reuniões dos meses pares, para fazer mais sentido o que será reportado, as reuniões dos meses pares, elas vão ser as reuniões das coordenações ou grupos de estudos. Essa terminologia ela pode sofrer alguma alteração até o efetivo início, mas o fato é que a gente, no mês que não tiver a reunião geral, pretende que esses grupos menores dos nossos membros se reúnam, e esses grupos vão estar delimitados, vão ser separados conforme a classificação temática deles. E ela pode seguir 3 critérios. A classificação temática pode ser pelo critério de setor da economia, e aqui no slide tem os exemplos: setor de varejo, setor da saúde, setor bancário. Ela também pode seguir o critério de nicho de atuação, então LGPD para o RH, LGPD na seara trabalhista, LGPD, proteção de dados, na administração pública, no Poder Judiciário. Ou o terceiro critério que a gente pré-definiu é o por segmento de propósito. Então a gente pretende dividir os nossos membros nesses grupos menores, que vão contar com um coordenador e um subcoordenador inicialmente, que eles vão estar separados conforme a temática, e o critério de definição de temática pode ser tanto o setor de economia. Então, dos nossos 300 membros, a gente tem 30 que atuam na área da saúde. Eles podem compor uma dessas coordenações. Dos nossos mais de 300 membros, nós temos advogados com experiência na seara trabalhista. Eles podem compor a coordenação específica de proteção de dados na seara trabalhista. E, da mesma forma, em relação a propósito, a gente tem membros que estão preocupados em levar a educação, disseminar o conteúdo. A gente tem membros que estão preocupados com o viés social da atuação da nossa comissão. Então, a gente vai ter todas essas opções. Para resumir, retomar o que eu falei, reuniões gerais e agora que ficou mais claro, por coordenações, em meses alternados. Na reunião geral, a gente vai ter um tema exposto e a gente vai ter o reporte das coordenações, do que elas têm feito. Acho que era isso. Patrícia e demais, se quiserem complementar, mas acho que isso foi o que nós combinamos em relação à delimitação e periodicidade das reuniões, e estando todos de acordo, passo a palavra para o Crespo, que vai tratar da produção que nós pretendemos realizar durante o período. Obrigado. Muito obrigado, Lapola, pelos esclarecimentos. Eu acho que a única coisa que eu poderia acrescentar, né, é que vai ser muito importante nessa questão das coordenações, que a gente, não só a comissão possa escolher ativamente pessoas para trabalhar, mas já que nós já temos 300 pedidos de participação como membros, né, que vocês possam vir até a comissão e sugerir a participação de vocês, né? É muito importante que a gente tenha
a participação de outros advogados e bons profissionais aí, porque é bastante trabalho. E aí eu já faço a ligação com o que a gente vai falar aqui no próximo slide, que é justamente essa, qual que é a produção que nós estamos pretendendo fazer. Eu digo pretendendo porque aqui a gente ainda tem, digamos assim, bullet points, então eles estão em termos ainda um pouco macro, né? A gente está olhando de forma macro, e quando a gente fala dar um suporte para a OAB São Paulo, quanta coisa entra nesse suporte, né? A OAB tem um trabalho grande para fazer, nós já temos dado esse suporte, cada um de nós aqui, administrativamente, né, antes mesmo da posse, já se empenhou em dar suporte para a OAB e temos feito isso com consultas, com respostas, isso chega com bastante frequência, bastante mais frequência do que vocês podem imaginar. Então, a comissão ela já está trabalhando, já entregou trabalhos antes mesmo desta cerimônia de posse, né? Então, esse suporte para a OAB, como disse o doutor Ricardo, nosso vice-presidente, nós vamos ter um papel aí quase que de conselheiros da OAB no que diz respeito à proteção de dados. Esperamos que a gente possa cumprir à altura esse papel. Mas um outro ponto importante é a elaboração de documentos, né? Quais documentos? Os mais variados, manuais, cartilhas, guias, orientações em geral. Lembrando que um dos papéis aqui será de disseminar também o conhecimento nessa solidariedade intelectual, que já virou bordão aqui para nós, e evidentemente nós vamos contar com demandas, né? A gente vai perceber que, sim, sem dúvida, precisamos auxiliar os demais advogados, então vamos fazer uma cartilha para a advocacia, podemos fazer tudo isso. A questão vai ser nós organizarmos isso em termos de produção, porque o desafio é grande, vejam, e quais entregas serão feitas em quanto tempo. Por isso, a importância das coordenações, os coordenadores, os subcoordenadores que o Lapola mencionou, porque não é possível que 4 pessoas na executiva da comissão consigam dar conta de tudo isso aqui. Então, vejam, gravar vídeos educativos, melhores práticas para determinadas verticais, é ajudar a disseminar o conhecimento, né? Mas gravar o vídeo não é só pegar uma câmera, só pegar o celular e começar a falar alguma coisa. A gente precisa ter isso organizado, precisamos ter coerência científica naquilo que a gente for falar, e isso é grande parte do que a própria PEC disse agora há pouco. Existem muitas coisas da lei que precisam ser regulamentadas, outras que dependem de interpretação, e nós pretendemos que a comissão da OAB de São Paulo seja um dos importantes players do mercado a opinar sobre temas da LGPD, marcar um posicionamento de entendimento da aplicação da lei. Ontem eu ouvi uma informação de um cliente durante um processo de mapeamento, né, de entrevistas, eu estava com esse cliente, e uma decisão judicial da Justiça do Trabalho, de uma juíza, disse que ela ia passar a exigir o consentimento de colaboradores das empresas que fossem demandadas para pegar dados pessoais que fossem inseridos em defesas judiciais. Então, imagina que a empresa ela é acionada judicialmente por um colaborador que foi desligado ou se desligou, e ele promove uma ação contra essa empresa. Então, a empresa não poderia ofertar a contestação sem ter o consentimento da pessoa que já não faz mais parte da empresa. Então, vejam que a gente vai precisar auxiliar no raciocínio e na interpretação do judiciário. O judiciário não pode ser uma ilha também de interpretação, de entenderem que nós somos quem julga e nós vamos julgar assim e está tudo bem. Não é assim. A LGPD não é isso, a LGPD não é só consentimento. Vocês, muitos de vocês aqui têm bastante conhecimento sobre isso, e por isso que a gente precisa trazer manuais, gravar vídeos educativos. Inclusive, nós temos ali, né, agenda com autoridades, as autoridades mais diversas, não só com a ANPD e não só com o Conselho, como disse a PEC,
mas inclusive com autoridades do judiciário. É importante que a gente se aproxime do judiciário, que o judiciário entenda as demandas da LGPD, que não são poucas, e as interpretações, para que a gente não encontre também, como vimos recentemente, algumas definições muito estranhas, para dizer mínimo, a respeito de quem é controlador e operador de dados pessoais. Então, você nomeando o presidente de um tribunal como controlador e o estagiário como operador, e não no fluxo de dados pessoais. Tem umas coisas bastante curiosas, estranhas acontecendo aí. A gente precisa, com o devido acatamento, respeito e técnica, a gente precisa ter um trabalho ativo para não deixar que esse tipo de confusão domine a seara jurídica e prejudique a todos, não só os advogados, mas também qualquer pessoa que dependa da aplicação da lei. E aí nós temos ainda as interações com outras comissões da OAB e outras seccionais, porque faz parte, lógica, essa decorrência, né, de comunicação e estabelecer essa divulgação de conhecimento, além de, claro, o que conecta tudo isso aqui, fazer propostas de regulamentação para os artigos faltantes. Com tudo isso, estando todos vivos, sãos e salvos durante o ano de 2021, nós pretendemos aqui fazer um evento anual para falar de resultados, para fazer uma boa congregação com todo mundo e aproveitar um pouco aquela integração de networking que também serve para isso a nossa comissão, conhecer o mercado, saber quem está trabalhando, o que estão fazendo, onde estão as pessoas, isso é importante para a gente reforçar o ecossistema. Então, não pretendo aqui me estender, essas são produções que pretendemos, mas a pretensão vai ficar no papel se a gente não tiver gente disponível a pôr a mão na massa e nos auxiliar. Todos aqui temos muita vontade, eu e a Carol estamos aqui no papel de secretários da comissão e, mesmo assim, num papel mais operacional para as coisas funcionarem, nós não vamos conseguir dar vazão nesse monte de produção se vocês todos aí, que já pediram para fazer parte da comissão, não se integrarem e também colocarem as mãos. Então, fica o nosso reforço, o nosso convite para vocês estarem juntos e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com esse Dream Team da Comissão de Proteção de Dados. Muito obrigado. Bom, vamos lá, Marcelo. Obrigada por ter colocado aí toda a produção pretendida e isso é muito importante, né? A gente está falando aqui de muito trabalho, como você mesmo falou. Antes mesmo do início formal dessa comissão, a gente já estava recebendo aí alguns pedidos de ajuda, consulta. Então, o trabalho coletivo aqui é muito importante, né? Então, todos vocês que estão nesse call, a gente conta com a ajuda de vocês para produzir material, para justamente vir com toda a gana intelectual para ajudar em todas as discussões e trabalhos, efetivamente, colocar a mão na massa no que se refere à LGPD. Então, a gente tem aqui, só para destacar e reforçar aí alguns pontos, a gente sim vai fazer aí a nomeação dos membros, né, segundo os critérios da OAB. Em breve sairá aí mais informações sobre as novas nomeações. Como a Patrícia Peck colocou, pode ser participantes ou contribuintes, ou seja, aqueles que não são advogados, né, trazendo novidades, porque a gente está falando aqui de questões digitais, tem absolutamente coisas que uma pessoa que não tem o conhecimento só do direito, que tem um conhecimento técnico, pode agregar aqui bastante coisa para os trabalhos, então isso é muito importante. E em linha aqui com o que o Marcelo Lapola colocou, das coordenações, né, que a gente fez aqui uma sugestão das coordenações, aquilo que inicialmente aqui para a gente, grosso modo, faz sentido, dividir questões relacionadas a recursos humanos, enfim, outras temáticas de coordenações, a gente tem a visão macro. E, obviamente, esse aqui é um grupo de trabalho, esse aqui é um grupo para arregaçar as mangas e trabalhar. Então, a gente gostaria até de ouvir de todos aqui, vocês, quem tiver sugestão, quem tiver algo aqui para contribuir,
eventualmente alguma ideia de alguma coordenação adicional, além daquelas que a gente colocou, eventualmente alguma coisa que a gente não esteja enxergando aqui de maneira inicial, isso é super importante. E aí, definidas essas coordenações, a gente sim vai nomear coordenadores, subcoordenadores, efetivamente distribuir as atribuições, né, colocar aí os trabalhos. Como o Crespo falou, aqui eu estou como secretária, então eu estou aqui cuidando da parte operacional, o Crespo também tem muita coisa para fazer, então contar com essa ajuda é super importante. Outra coisa também que vale a pena destacar aqui, esse é um grupo e também faz sentido a gente receber sugestões de vocês com relações até a temas, né? Algum tema que pode ser bacana a gente discutir, a gente se debruçar e entender melhor qual pode ser o posicionamento, efetivamente para auxiliar todo mundo aqui nessas discussões, é bacana também, assim, esse é um grupo, sugestões são mais do que bem-vindas. E também, como o Marcelo Lapola colocou, a gente vai ter um cronograma de trabalhos, né? Então, a gente tem as reuniões, elas vão acontecer, obviamente, haverão trabalhos que a gente vai ter que fazer entre as reuniões, tem bastante coisa para fazer. A Patrícia até que ela iniciou ali com um apanhado muito bom, assim, de quanta coisa a gente tem aqui quando a gente fala em LGPD, né? Quanta coisa e quanta lacuna eu acho que ainda tem com relação a essa lei. Então, Marcelo Lapola, se você puder colocar no próximo slide, a gente está colocando aqui para vocês um e-mail, uma caixa de e-mails, para a gente receber as sugestões, né? Seja, eventualmente, coordenações adicionais, além daquelas que a gente pensou inicialmente, assuntos que podem ser tema de debate nessas discussões. Efetivamente, eu acho que aqui começar os trabalhos, colocar a mão na massa e se debruçar aí sobre todos os temas de LGPD. Tenho certeza que todo mundo aqui está muito empolgado. Patrícia, Carol, deixo a palavra com você. Sim? Carol, só voltar um pouquinho, porque o pessoal está perguntando aqui online, só reforçar, todo mundo que quiser fazer parte da comissão deve fazer através do link, tanto eu quanto a Patrícia, disponibilizamos o link aqui, o e-mail que é para sugestões de trabalho, como a Carol está colocando aqui, ele fica para esse assunto. Por favor, não façam solicitações de participação na comissão por meio do e-mail, porque vai acabar poluindo o e-mail, a gente vai ter um delay na leitura do que tem ali. O formulário está disponibilizado no chat aqui, está na página da OAB. Se você jogar Google, Comissão de Proteção de Dados OAB São Paulo, vai abrir ali o link. Façam a inscrição por lá, por favor. Todo mundo que fizer a inscrição vai ter seu pedido analisado, demora um pouquinho, como o doutor Ricardo já falou, a PEC já falou, todo mundo já comentou, nós queremos ter o maior número de participantes. Tenham um pouquinho de paciência e vão interagindo conosco, e vai ser a maior honra estar com vocês. Muito obrigado. É isso aí. Obrigada, Marcelo Crespo. Acho que, Patrícia, acho que seria bom ouvir suas palavras finais. Muito obrigada, Carolina. Bem, como foi colocado, a gente queria dar esse panorama geral de organização, né, inicial aqui da própria comissão. Queríamos fazer a primeira reunião já ainda agora, dentro desse ano, já pensando que numa periodicidade bimestral significa que a próxima vai ser logo no início do ano que vem, né, uma agenda aí para janeiro, para a gente já começar o ano, abrindo o primeiro mês do ano com reunião da comissão, e daqui até lá a gente está fazendo essa organização, né, por isso queremos que vocês enviem nesse e-mail criado da comissão essas sugestões, né, para que a gente construa as coordenações, e aí a gente vai ter até lá a publicação da portaria, com os membros inscritos, então a gente consegue, né, que os secretários consigam fazer essa organização, e a próxima reunião já está com a possibilidade da gente ter a participação com as divisões, né, temáticas, as coordenações. Nós já temos algumas pretensões,
nós queremos rapidamente, até olhando que outras comissões irmãs, né, estão fazendo, apoiarmos que os escritórios de advocacia tenham uma cartilha de como implementar a LGPD no escritório. Nós sabemos que tem havido muita solicitação, muitas dúvidas do que deve ser feito para o escritório de advocacia se adequar à LGPD. Eu mesma já participei, né, de algumas agendas a convite de subseções, né? Agora estou com um convite da subseção do Tatuapé para fazer uma fala, né? A Carolina, o Lapola, o Marcelo Crespo também já estiveram apoiando, né, debates de LGPD com outras subseções, e sempre vem essa pergunta, sempre vem à tona colegas advogados. Eu estive numa que era específica da área de previdência, dos advogados preocupados, o que eles têm que ter de cuidado, né? Até se precisa ter algum termo junto com o cliente, tá? Então, acredito que a gente tem que trabalhar rapidamente aqui na comissão com material orientativo para os advogados e para os escritórios a respeito da conformidade com a LGPD, né? E temos também essa questão que foi solicitada da própria OAB de uma contribuição orientativa da comissão com relação a atualizar a política de privacidade do site da OAB. Como vemos, né, os tribunais estão atualizando as suas políticas, né? Também vai haver esse dever de casa da própria OAB, afinal de contas, promovemos eventos, né? Fazemos cadastros, né, de participantes, né? Existe essa necessidade aí também. Tentamos já colocar aqui para vocês como se faz a inscrição, explicamos que a participação na comissão é híbrida, então não há necessidade do membro inscrito ter que ser advogado, mas há necessidade da justificativa de ele ser um membro especialista, né? Então, dele ter uma especialidade, um conhecimento que contribua com a matéria da LGPD. Então, estou trazendo uma contribuição porque eu tenho um background em tecnologia da informação, em segurança de informação, em ciência de dados, pode ser de outras áreas, eu estou só dando alguns exemplos aqui. Então, é só poder ter isso para fazer a justificativa na inscrição, lembrando que a solicitação para ser membro passa por uma aprovação, né, na presidência, vice-presidência da OAB, né? Então, é importante essa questão da justificativa do especialista, né, dessa inscrição especialista. Acho que também fica, né, acho que ficou colocado muito bem pelo Lapola ali, que nós temos alguns temas, né, interessantes, temáticos, para a agenda, né, das coordenações. Então, nós vimos ali, talvez por economia, por atuação, por propósito, né? Nossa ideia é assim, se a gente abrir demais, né, como vamos ver quantos participantes vamos ter e como vamos nos distribuir nos trabalhos, tanto o Crespo quanto o Lapola já me disseram assim que estou de marinheira de primeira viagem aqui como presidente, né? A gente às vezes já acha assim, não, vamos fazer acontecer, vamos fazer um monte de iniciativas, depois a gente se frustra, né, de ver que de repente não saiu, né? E nós temos aí 1 ano para executar um plano e que nós queremos deixar entregáveis concretos dessa atividade da comissão. Então, o ideal é a gente concentrar esforços, conseguir entender assim, quais são as prioridades prioritárias, sabe, a prioridade da prioridade máxima. Então, vamos aqui juntos eleger, né, isso. Né? Então, vimos aí essa cartilha, por exemplo, da LGPD voltada, né, num esclarecimento. É importante esclarecer de uma forma didática para o cidadão. Vamos ver o que está feito, o que a OAB pode fazer de uma forma bem simples e didática. É isso? É para a pequena empresa? Porque nós sentimos que nós mesmos, quer dizer, os próprios advogados e escritórios estão com dúvidas. Então, voltado para a própria advocacia, seria uma grande prioridade, porque como nós mesmos, no nosso exercício do nosso ofício, não estamos, né, aplicando
a própria LGPD. Então, sabemos que os outros precisam, mas nós, né, na própria advocacia, precisamos. Então, elegemos isso como uma prioridade. E aí, olhando os demais temas, né, qual que tem essa latência de prioridade? E aí vamos distribuir essas tarefas. Então, sei que nós vamos poder, nas reuniões, aprender juntos. Muitos vão participar com o objetivo de aprendizagem. Vamos também poder ter participação, né, como muitas vezes tem, daqueles que querem compreender mais da matéria. Então, as sessões vão ter sempre uma parte expositiva, vamos poder trazer o que está acontecendo no nosso tema da LGPD. Então, trazer assim, o debate do momento. Então, agora é o que tem saído de discussão sobre o uso do cookie, sobre o legítimo interesse, sobre isso, sobre aquilo. E uma outra parte das nossas sessões, que é de trabalho, né? Então, como está o andamento das coordenações? Quem naquele dia vai apresentar alguma coisa em termos de atividade? Então, a gente sempre vai ter uma parte de atualização expositiva, meio que um radar LGPD, o que está acontecendo. Então, todos que participam daquela agenda também aproveitam para se atualizar como comunidade conjunta, e uma parte de update de trabalhos, de como está andando os trabalhos. Então, assim, depois, nas coordenações, cada coordenador pode se organizar para se comunicar com o seu grupo de trabalho. Então, se aquele coordenador vai criar um grupo no WhatsApp para poder melhorar o diálogo, né? Excelente. Nós aqui, entre nós, na executiva, temos um grupo nosso para poder organizar a executiva, né? Então, é assim que a gente está conduzindo dessa maneira. E aí, depois a gente vai evoluir, ver qual vai ser a melhor forma de quando nós tivermos que fazer os comunicados gerais para todos os integrantes, tá? Da comissão. Então, não sabemos que tamanho vamos ter. Então, é difícil a gente pensar, vamos ter um grupo que bota todos. E se chegarmos a 500, a 1.000, e com todo mundo perguntando alguma coisa dentro do grupo, quem é que vai ficar respondendo todo mundo ali dentro daquele grupo, né? Então, fica às vezes mais fácil dividir em pequenos e menores grupos de coordenações dentro da comissão e a gente conduzir melhor assim. Então, por enquanto, estamos fazendo esse dever de casa, para que a gente possa conduzir, lembrando que temos um ano de uma agenda importantíssima e temos que marcar posição dentro do jogo aí para aquilo que vai ser estrategicamente, né, a visão das primeiras interpretações dessa lei. E sabe que primeiras interpretações da lei são os precedentes. Seja o precedente em nível administrativo, seja o precedente em nível judicial. E principalmente porque 2021 vai marcar o início da aplicação das multas dessa lei, dia 1º de agosto de 2021. Então, nós temos que regulamentar o que falta da lei, nós temos que conseguir trazer uma harmonização com demais legislações, precisamos entender e completar o papel do conselho, que ainda não foi completado, temos só diretoria, não tem conselho. Precisamos conseguir iniciar consultas públicas e protocolos junto à autoridade, né? E já ajudar num certo direcionamento ou num apoio de interpretação para o que seriam essas primeiras análises aí de algumas questões que a gente já viu que estão gerando pelo menos entendimentos divergentes, se a gente puder colocar dessa maneira, não harmônicos, né? Divergentes sobre algumas questões importantes da lei. Então, bastante trabalho a fazer para dentro e para fora, ou seja, a comissão não vai poder ficar olhando só para dentro. Vou fazer só a cartilha educativa e tá. Ela precisa ter um papel, um protagonismo, até unir forças com outras para a gente ir para fora. Né? Isso vai ser um papel importante nesse primeiro ano da legislação, com todos os desafios de um país com crise de saúde, crise social, crise econômica e crise política. Estamos com 4 crises juntas, né? E que nós aqui na advocacia possamos ajudar a sair dessas crises, né? Juntos. E que não tenhamos crise de LGPD, né? Que a LGPD seja uma bandeira, né? Que consiga demonstrar
que a gente pode trabalhar em defesa, né, de privacidade, proteção de dados, dentro de uma cartilha de direitos humanos, que o Brasil possa estar com uma imagem melhor dentro da comunidade internacional. Isso é muito importante. Queria aproveitar para agradecer, que temos muitas pessoas participando, agradecer o nosso outro sócio, colega, Rodrigo Vieira, que trabalha muito também com as startups. Ele mesmo tem nos ajudado a tirar muitas dúvidas da LGPD junto às startups, às pequenas empresas. Estávamos juntos essa semana em agendas com eles, a gente vê como esses empresários estão preocupados com a LGPD e precisam ser acolhidos. E o artigo 55, na letra J, inciso 18, né, diz e fala sobre que a autoridade, a ANPD, poderá ter regras específicas, com prazos específicos para startup e pequenas empresas. Então, a gente precisa, né, que isso tenha uma liderança ali para pleitear algo para as startups, né? Também aproveitar aqui para mencionar a minha querida amiga Mila, que é também da OAB Sergipe, que está aqui participando, a Valéria Reane, da OAB de Campinas, também, que está aqui participando. Então, assim, estamos entre colegas para juntos conseguirmos atuar. Acredito que, assim, mandem suas sugestões no e-mail, né? Colocamos aí, podemos, de novo, colocar o e-mail no chat, acho que podemos pôr ali num Ctrl+C, Ctrl+V, né, Carolina, para que todos tenham. Deixa eu dar uma olhadinha no nosso Q&A, que tem alguns comentários, pode falar. Vou pedir licença aqui, fazer umas vezes de cerimonial. Eu percebi aqui que a nossa diretora tesoureira, a doutora Raquel Preto, está aqui participando também, e eu acho que seria importante passar a palavra para ela fazer uma manifestação aqui nessa nossa primeira reunião. Então, doutora Raquel, muito bem-vinda, muito bom dia. Obrigado por estar aqui conosco nesse momento de tanta felicidade e alegria, e agradecemos aí a sua presença também. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo. Não precisava ter se incomodado, eu só estava aqui acompanhando mesmo os trabalhos aí que iniciam dessa importante comissão, mas já que você fez a referência, ainda bem que eu estou penteadinha, né? Eu vou, então, fazer uma saudação especial aí à nossa comissão, que está hoje aqui, né, fazendo esse momento aqui de abertura dos trabalhos, na pessoa aí da querida presidente Patrícia Peck, desejando a todas e todos aí um super trabalho. Vocês têm muito trabalho pela frente, né? Aliás, vão interagir comigo, porque a área de tecnologia e transformação digital ela é subordinada à pasta da tesouraria na estrutura da OAB. Então, quando vocês falaram agora da consultoria sobre o site e tal, na verdade tem até mais assuntos, que a gente só falou um pouquinho para não assustar, né? Então, contamos aí com a colaboração de todos, uma saudação especial aí para a Carolina, a doutora Carolina Ginardi Nascimento, o doutor Marcelo Lapola Guiar Andrade, para você também, Marcelo Crespo, muito obrigada. Eu vou apoiar os trabalhos dessa comissão da melhor forma que eu possa, acho que é um assunto fundamental, acho que vocês estão abrindo os trabalhos num momento bem importante, bem estratégico. Eu realmente acredito que é um tema que precisa ser absorvido com qualidade, acho que tem muita gente falando coisa que não é bem do jeito que estão falando, então a gente estava precisando mesmo de uma comissão especializada, e de modo que a diretoria da OAB São Paulo, evidentemente, vai apoiá-los aí da melhor maneira possível e facilitar o trabalho de vocês. Entendemos que realmente o assunto ele é estratégico para a advocacia por dois motivos. Primeiro, porque a própria advocacia precisa se organizar para lidar ela mesma nos seus escritórios, na sua atuação com a LGPD. E num segundo momento, porque é uma frente nova de trabalho, né? E acho até que é uma frente nova de trabalho que afeta várias áreas, é um assunto transversal. Então, é de todo interesse da diretoria da OAB que vocês voem alto, né? E realizem o máximo que puderem realizar, e nós, humildemente, vamos
apoiá-las e apoiá-los aí em todas as iniciativas e projetos que tenham. Desejo, então, muita sorte, encerro por aqui essas minhas considerações. Eu vim mesmo para ouvir um pouco da proposição de vocês, e até porque eu ia pedir para o meu gabinete ligar para vocês, que eu ia pedir uma reunião, que eu já vou aqui adiantando o expediente, a dizer a vocês que eu vou pedir que a gente converse, porque eu espero contar muito com a colaboração da comissão, tá bom? Então, muito sucesso e força, que o assunto exige de todas e todos um pouco mais de aprofundamento, conhecimento responsável, né? Então, vamos avançar, porque este é um assunto sério e um assunto que precisa, de fato, ser tratado com muita responsabilidade. Então, sucesso e muitas realizações. Muito obrigada, gente. Sim, obrigada, muito obrigada. Então, não sei se queremos agora fazer já os encerramentos, né? Se vamos ter mais alguma contribuição. Estava respondendo o Q&A aqui enquanto falávamos também, todos. E olha, as palavras da Raquel foram excelentes. Nós estivemos ontem numa reunião, né, com o vice-presidente Ricardo Toledo, e ele comentou: queríamos conversar muito com você, Raquel. Ele disse assim: olha, com toda certeza, tudo lá com a tesouraria, eles é que cuidam dessa parte toda, então acho que vamos ter assim uma agenda positiva, né, comum de atividades. Agradeço aí que a gente possa colaborar, né, em conjunto, e logicamente acredito que isso se torna depois até uma troca, né, porque aquilo que você realizar e tiver aí de melhores práticas com a OAB São Paulo, as subseções vão lhe perguntar, as outras também, e assim por diante. Acho que é um trabalho extremamente importante, né? Então, a gente sabe que temos um dia longo, né? Estamos com muitas atividades, não queremos alongar demasiadamente, nós tínhamos feito uma previsão das 9 até as 11, em termos de agenda de todos, mas era para ser mesmo uma primeira agenda mais inaugural, né, das atividades da comissão, de contar aí, de participar a vocês, quais são as pretensões, né, os objetivos, o que nós já começamos a pensar, e que a gente não vai aguardar a próxima reunião, né? Nós já vamos começar a receber ali, através daquele e-mail, essas sugestões, já vamos começar a construir ali essa organização. Nós já temos pensado, né, um primeiro esboço de material, estamos com essa agenda, com a própria OAB, com aquilo que são as questões a serem tratadas. Temos já recebido algumas consultas para resposta pela própria comissão, como também temos sido convidados, né, a participar, apoiando algumas atividades aí que vêm acontecendo, que têm agendas até o final do ano, com aquele objetivo educativo de esclarecimento sobre o tema da LGPD, naquilo que a gente possa ainda realizar em lives, né, ainda dentro destas agendas. Então, queria pedir agora, né, ao cerimonial, para a gente poder ir para um encerramento, né, das nossas atividades, né, e novamente agradecer, né, com essa abertura oficial, e a gente tentar trazer o máximo de visibilidade. Member get a member, né? Que todos vocês nos ajudem a divulgar a própria comissão, como que faz as inscrições, né? Então, às vezes não é assim tão fácil, né? A pessoa acessa lá o site da OAB, até achar onde que é a comissão, até achar onde é quem se inscreve, ainda mais quem não é advogado, já que a gente quer membros híbridos, né? Às vezes isso não é tão fácil. Então, depois a gente até pode tentar divulgar melhor assim o passo a passo, né, do como se faz o acesso ao formulário, a inscrição. A gente coloca isso, divulga nos LinkedIns aí de todos nós, para poder facilitar. Então, muito obrigada a todos pela participação.